Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui ao nosso resumo do edital do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para 2025. Eu vou tentar ser o mais breve possível com você aqui, apresentar os pontos principais. O edital acabou de sair, tem notícias muito boas aqui para você. É um concurso que está sendo esperado já há um tempo. O concurso Tribunal de Justiça hoje talvez seja está aí no top 5 dos concursos aqui para o Estado do Rio de Janeiro. Eu já fui servidor do Tribunal de Justiça, hoje eu sou servidor do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, sei o quanto é bom trabalhar lá e quanto nos últimos anos, né, o servidor do TJ foi sendo bastante valorizado, sobretudo em termos de salário e benefícios. Então vamos lá. Cargos, vagas e salários. Os cargos são para analista judiciário, 18 especialidades, 18 cargos diferentes, com especialidades distintas, e um sem especialidade. Você tem aí vagas para analista judiciário sem especialidade que exige a graduação em economia, direito ou administração, tem vaga para contador, execução de mandados é aquele famoso oficial de justiça, né? Psicólogo, assistente social, comissário da justiça da infância, médico, psiquiatra, enfim, e principalmente cargos para a área de tecnologia da informação, porque agora os tribunais estão investindo bastante na área, né, de tecnologia. Então vamos lá, técnico judiciário sem especialidade é o antigo famoso técnico de atividades judiciárias, que é cargo de exigência de nível médio em qualquer área. Vagas, não tem vagas certas, mas é um concurso para cadastro de reserva. Mas, de qualquer forma, o que foi veiculado pela grande mídia na área de concurso recentemente é que o presidente, o atual presidente do Tribunal de Justiça, o que está trazendo uma série de benefícios e valorização para o servidor, ele prometeu que vai chamar, ele projeta aqui a convocação de 1.200, né, servidores aprovados nesse atual concurso, do edital que saiu agora, que saiu hoje, né, no concurso, nesse atual concurso, 1.200 até março do ano que vem. A prova está marcada, como a gente vai ver daqui a pouquinho, a prova está marcada para fevereiro. 5% dessas vagas que irão surgir ainda, né, são para candidatos com deficiência, 20% candidatos negros, e aí envolve pretos e pardos, 3% candidatos indígenas, 10% candidatos com hipossuficiência econômica. O salário inicial para analista é de R$ 9.363,84 e para técnico R$ 5.685,54. Mas não fica por aí. O Tribunal de Justiça atualmente é um dos órgãos do Estado com os melhores benefícios para servidores. Você tem uma ideia com relação aos benefícios atuais, valores atuais. Você tem aí, ó, só de auxílio alimentação, o valor é 3.270. Eu peguei isso aqui na fonte. Meu irmão é servidor do Tribunal de Justiça, né? Minha mãe é aposentada do Tribunal de Justiça aqui do Estado do Rio de Janeiro. Meu irmão é servidor, atual servidor, é secretário de um juiz. E ele me mostrou o contra-cheque dele. Obviamente que eu não trouxe aqui o contra-cheque dele, não expus aqui, né, na nossa aula, no nosso resumão do edital, mas esse é o valor real atualmente do auxílio alimentação. R$ 3.270 é praticamente um salário bom, né? Plano de saúde. O tribunal custeia o plano de saúde do servidor e ajuda a pagar com alguma porcentagem que ele não soube exatamente me precisar, valores para dependentes. Locomoção, R$ 1.254, do famoso auxílio transporte, né, que eles chamam de auxílio locomoção. E creche escola, até R$ 1.865 por filho, num total de 3 filhos. As inscrições para o concurso, tanto de analista como de técnico, vai do dia 29 de outubro, agora até o dia 27 de novembro, praticamente um mês, né, de período de inscrições. Isenção para quem tem cadastro no CAD único e quem tem comprovação de renda até um determinado limite per capita por família, tem 2, 3 dias, na verdade, para fazer o pedido de isenção. O primeiro, o segundo e o terceiro dia de inscrições vão também contar como períodos para você pedir isenção se você tiver enquadrado lá, né, dentro daquelas condições dos critérios do edital. Valor da inscrição para analista, R$ 140, e valor da inscrição para técnico, R$ 100. As provas, as duas, né, estão agendadas para o dia 1º de fevereiro do ano que vem, então a gente tem um tempinho aí para se preparar, para estudar. Não vou dizer estudar com calma, mas sem grandes desespero. Nós temos aí, ó, novembro todo, a gente já está no finalzinho de outubro, novembro, dezembro, janeiro, 3 meses de preparação. Para quem já vem, né, nessa pegada, nessa caminhada aí com foco no TJ, é um prazo bem legal. Para quem está começando agora, ainda dá tempo também de você fazer uma preparação focada, de você estudar bem, principalmente naquela metodologia inversa que a gente chama das questões da prática para a teoria. A prova de analista, ela tem 5 horas. Ela vai das 13, né? Começa 1 hora da tarde até as 18, porque para analista tem prova discursiva, uma questão discursiva.
Prova de técnico são 4 horas de duração, não tem questão discursiva e também não tem redação, como foi ventilado em algum momento lá no início dos rumores do concurso para o TJ. Então, ó, as provas são divididas da seguinte forma: prova de conhecimentos gerais, conhecimentos específicos, prova discursiva para analista. Quantas questões para cada um desse conjunto de questões? Provas gerais, conhecimentos gerais, 30 questões de múltipla escolha com 5 alternativas. Para conhecimentos gerais e 40 de conhecimentos específicos com o mesmo peso, não tem diferença nenhuma. E uma prova e uma questão discursiva valendo 20 pontos para analista. Então, no total, são 70 questões e mais uma discursiva. Para técnico, também a quantidade é a mesma para conhecimentos gerais, 30 para conhecimentos específicos, 40. Não tem prova discursiva, fica aí num total de questões diretas para técnico, 70 questões. Prova de títulos é para analista. Você tem aí, ó, doutorado valendo 3 pontos, mestrado valendo 2 pontos, pós-graduação lato sensu, especialização em geral, valendo meio ponto num total de 2. Então você só pode ganhar no máximo 1 ponto de pós-graduação lato sensu. O máximo que você consegue aqui é ganhar 6 pontos no concurso para analista, de acordo com cada especialidade. Conhecimentos gerais, 30 questões para analista, como a gente viu no nosso quadro, 20 de língua portuguesa, ou seja, língua portuguesa dá conta aí de praticamente 30% da prova. 30% daria 21, né? 30% de 70, 7 vezes 3, 21, daria 21 questões. A prova de português tem 20, ou seja, fica ali na faixa de aproximadamente 30, vamos dizer assim, 28, alguma coisa, quase 29%. É, em termos de proporção, em termos de quantidade de questões, a matéria mais importante, a que tem maior projeção na prova. Vamos lá. Legislação especial, que é um conjunto de assuntos diretamente ligados a Estatuto dos Servidores, normativas internas do Tribunal de Justiça, planos de carreiras do TJ. Você vai ver com mais detalhes no edital, que eu vou colocar o link aqui embaixo na descrição. Noções de direito das pessoas com deficiência e ética no serviço público. Então, essas 3 matérias aqui totalizam 10 questões para a prova de analista no que diz respeito aos conhecimentos gerais. E a prova de língua portuguesa soma aí 20 questões, no total de 30 para conhecimentos gerais. Conhecimentos específicos, 40 questões. Aí vai de acordo com cada cargo, você vai ter que olhar qual é o seu cargo, vai ver lá no edital, por exemplo, vou fazer prova para psicólogo ou para assistente social. Você vai ver lá no conjunto específico do conteúdo programático da disciplina, 40 questões daquele conteúdo ali. E nós temos a prova discursiva também valendo 20 pontos para analista, que pode abordar qualquer tópico do conteúdo programático em função da área específica do candidato. Não é uma redação genérica daquele tipo estrutura dissertativa argumentativa. É uma questão discursiva sobre um assunto específico de cada área de conhecimento. E você tem que acertar no mínimo, você tem que alcançar no mínimo 8 pontos para não ser desclassificado do concurso. Para técnico, conhecimentos gerais, mesma coisa, 30 questões, 20 de português e 10 desse conjunto aqui, legislação especial, noções de direito com pessoas com deficiência e ética no serviço público. 40 questões específicas. Para técnico, aqui, como só tem um cargo, você tem uma discriminação mais clara, né? É mais fácil também da gente apresentar aqui. Você tem noções de direito administrativo, noções de direito constitucional, noções de direito civil, processo civil, noções de processo penal e, por fim, legislação específica, num total de 40 questões. O edital não discrimina exatamente qual é a quantidade de questões de cada uma dessas matérias. Você tem que 1, 2, 3, 4, 5. Você dividir aí 40 por 5 dá 8 para cada uma, mas não é exatamente dessa maneira que acontece. A gente, analisando as provas anteriores, a gente vê que a distribuição não é equivalente dessa maneira. Vamos lá, legislação específica. O que o edital prevê aqui como matérias nesse tópico legislação específica? Código de normas da Corregedoria, né, na sua parte geral e na sua parte judicial. A parte geral é bem pouquinho, mas a parte judicial é um pouco mais extensa. A Lei Federal 9.099, dos juizados especiais. E, por fim, a Lei Federal 12.153, que é dos juizados de fazenda pública. Seguindo aqui, pontuação mínima para ampla concorrência, tanto para analista quanto para técnico, para você não ser considerado eliminado do concurso. Tem que tirar pelo menos 12 questões de conhecimentos gerais, daquele conjunto de 30, ou seja, 40%. Isso aqui é somado, tá? Você tem que atingir pelo menos um desses aqui no somatório. 20 questões de conhecimentos específicos, pelo menos, ou seja, das 40, né? Ou seja, 50% você tem que acertar de conhecimentos específicos, pelo menos 40% de conhecimentos gerais, e num total de 70, pelo menos 35 do geral, ou seja, pelo menos 50%. Então, você tem que acertar 50 do geral, 50 de específico, 40 no mínimo de
conhecimentos gerais, se você estiver concorrendo a cargos, a vagas de ampla concorrência. Se for aquelas vagas especiais para pessoas com deficiência, para negros, para indígenas e cotas sociais, você tem aqui 10 questões de conhecimentos gerais, o mínimo, 16 de específicos e 28 questões no total. Validade do concurso. O concurso tem um prazo de validade, geralmente isso é bem comum para concurseiro, para quem está acostumado a fazer concurso, sabe que os concursos, em geral, duram 2 anos, com validade por mais 2 anos, por igual período. E aí eu queria trazer aqui uns dados que eu costumo analisar, e eu analisei recentemente sobre a banca FGV, os resultados da prova de português dos 10 primeiros colocados em 2 concursos muito importantes realizados aqui no estado do Rio de Janeiro, para a gente ver a importância do português na FGV. Eu falei anteriormente aqui que português dá conta aí de mais ou menos 30, 29, 30% aproximadamente, para a gente arredondar, né? 30% da prova. Isso assim, revela uma importância muito substantiva do português nessa prova. E a FGV, a gente sabe, você já deve estar acostumado com isso, a FGV tem uma prova de português um pouco chata, um pouco assim, exige uma capacidade de concentração, interpretação e detalhamento, né? Muito grande, e que você tem que conhecer não só os assuntos que mais caem, mas como a banca aborda. A FGV, ela explora a língua portuguesa e as técnicas e estratégias de leitura de uma forma muito ampla, né? E isso aí se reflete no resultado das provas. Tem muitas bancas que você pega o resultado final lá, não estou desmerecendo nenhuma banca, mas bancas, por exemplo, como a IBAN, como a Consulplan, até mesmo a VUNESP, que é uma banca interessante, mas que não tem provas de português, pelo menos, tão profundas e tão ricas e tão polêmicas também como a FGV, você vê ali os 10 primeiros colocados, você tem 2, 3 que acertam a prova toda. Na FGV isso não é uma realidade. Eu venho acompanhando resultados, eu já estou trabalhando bastante tempo com as provas de português da FGV e eu venho acompanhando os resultados, né? Todo concurso que sai, pelo menos concurso que eu trabalho, concurso do meu interesse, eu vou lá ver o resultado final. E eu vejo que com raríssimas exceções, os candidatos não conseguem gabaritar a prova. É muito difícil gabaritar uma prova de português da FGV. Eu vim provar isso aqui para você em números dos resultados. Eu peguei 2 concursos bem interessantes. Concurso para a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, realizado aqui em 2021 pela FGV. E aí eu peguei 3 cargos desse concurso. Inspetor de Polícia, de 6ª classe. Você observa aqui os 10 primeiros colocados. A prova tinha um total de 30 questões. A menor pontuação aqui entre os 10 é 20, que dá o que aí? Uma faixa de 70% da prova, né? Quase 70%, é isso? 6 vezes 3? Não, quase isso. Porque 70% daria 21, né? Aqui, ó, 20, e você tem a maior pontuação, 27 dos 30. Aqui, ó, 27 de 30, a maior pontuação. Que seria aqui, no caso, 90% da prova. Então, você fica aí variando entre 70% e 90% da prova. Mas você observa aqui que tem uma moda aqui, ó. 23 aparece uma, aparece duas, aparece 3 vezes. É a nota que mais aparece entre os 10. 23 pontos de 30 é aproximadamente 78%, 80%, mas vou botar aqui 78%. Vou puxar um pouquinho para cima, 80%. Então, nessa faixa de 80% para cima, é uma pontuação considerada muito boa nas provas da FGV, principalmente quando a gente tem uma prova com uma quantidade maior. A FGV varia, né, em provas com 10, 20 ou 30 questões, mas na maioria das vezes, provas com 20 ou 30 questões. A grande quantidade de provas da FGV trabalha com quantitativo de 20, como vai ser agora a nossa prova, né, do Tribunal de Justiça. Outro exemplo aqui também do concurso da Polícia Civil de 2021 é um cargo para investigador policial da 3ª classe. Você observa que a prova também tinha 30 questões. Aqui a maior nota já não é 27, é 28, um pouquinho mais de 90%. Bota aí um pouquinho mais, um pouquinho maior que 90%, né? Então, 90% para cima. A menor nota aqui já não é 20, a menor nota aqui me parece que é 24, que é exatamente 8 vezes 3, 24, 80%. Então ele variou aqui, ó, na menor nota 80%, 24, e a maior nota um pouquinho mais do que 90%. E você observa que a moda, que é a nota que mais se repete, ó, 1, 2, 3. Deixa eu ver, ó, 25. 1, 2, 26, 1. Tá? A nota que mais se repete aqui são as notas 27 e 24, ou seja, 80 e 90%. Então, a gente mais uma vez chega à conclusão que essa margem aqui é a margem em que transitam aí os primeiros colocados no concurso com que respeito
as notas de língua portuguesa. Vamos para o terceiro exemplo desse concurso, depois eu passo para dois exemplos de um concurso bem recente que foi realizado pela FGV aqui no Rio de Janeiro, no ano de 2025, que é o concurso para o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o órgão que há 15 anos eu trabalho, né? Vamos lá. Aqui a prova já eram 20 questões, não eram 30, uma prova de técnico policial de necropsia, terceira classe, do mesmo concurso de 2021. Você observa aqui que ninguém gabaritou até agora. A gente pegou três resultados relativamente recentes, 2021, e a gente vai pegar dois agora de 2025. Ninguém gabaritou a prova, a maior nota aqui foi 19, apareceu uma, duas, três vezes, e você teve a menor nota aqui 14, né? Então a menor nota foi 70% e a maior nota foi 95%. Então aqui a gente teve uma variação maior, tá? Mas você observa que só teve um 14. A moda aqui é 17, 1, 2, 3, 4. Quatro vezes apareceu a nota 17, ou seja, ela é a moda, ela é a que mais aparece aqui. 17 é 85%, 90% seria 18, 17 é 85%, ou seja, a nota que mais aparece é quer dizer, é maior do que 85% e menor do que 90%. Fica ali nessa faixa. Então, o que que a gente vem observando? O que que eu venho observando? Eu só trouxe aqui 5 exemplos para você, mas eu venho observando isso com muita frequência. Os primeiros, eu geralmente analiso os 50 primeiros colocados, mas aqui eu estou trazendo um recorte de 10. Geralmente, o que acontece? Entre os 10 primeiros colocados, as notas ficam nessa faixa entre 80% e 90%. Então, para a gente conseguir ter chance de disputar as vagas num concurso em que a FGV está elaborando uma prova de língua portuguesa, a gente precisa estar nessa faixa aí. O que não é uma tarefa fácil, mas também não é uma tarefa impossível. Ok? Agora a gente parte para um concurso mais recente, que é o concurso do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, como eu falei. Primeiro, analisando o resultado do cargo de técnico do Ministério Público para a área administrativa, que é uma área geral. A prova eram 30 questões de português, você observa aqui que a maior nota foi 28. 28 é 85%, 90% daria 95, entre 90 e 95%. 28, beleza? Aqui, ó, você tem, deixa eu só apagar aqui para ver qual é a nota que tem aqui, calma aí rapidinho. Você tem aqui como moda, como menor nota, você tem a menor nota aqui 24, que é 80%, a menor nota é 80%. A maior nota varia entre 90 e 95, mas a moda qual é? Deixa eu ver a nota que mais se repete aqui. 25 aparece uma, duas vezes, 26 aparece uma, duas, três, quatro. 26. 24 é 80%, 26, 27 é 90%, 26 ficaria entre 85 e 95% e 90%. Ou seja, mais uma vez a prova de que a menor nota fica na faixa de 80 e a moda, ou seja, as notas que mais se repetem, a nota que mais se repete entre esses candidatos varia entre 85% e 90%. Ou seja, a gente tem que botar como meta no mínimo 80%. E a gente tem que procurar, óbvio, a gente vai trabalhar sempre estudando para acertar a prova toda, mas a gente observa pela matemática, é importante a gente colocar o pezinho no chão e caminhar no terreno do palpável, do possível, a gente sabe que dificilmente, né, alguém tira mais de 90%. Você vê que é uma ou outra pessoa que consegue acertar mais de 90% das questões de uma prova da FGV. Então a gente tem que botar como meta mínima 80%, daí para cima é possibilidade total de disputa. Se fizer mais de 90%, felicidade. Vamos lá. Analista do Ministério Público, área administrativa, aqui, ó, já é um cargo de nível superior. 30 questões também. Você observa que a maior nota aqui, como a prova é um pouco mais complicada, um pouco mais difícil, varia mais. A maior nota aqui foi 25. Ó, a maior nota foi 25. A menor nota foi 19. Ou seja, 19 apareceu duas vezes. 25 apareceu uma vez e 24 apareceu. Deixa eu ver aqui. A que mais aparece aqui é 22. 22 aparece uma, duas, três vezes. 21 aparece duas, 23 aparece duas, ou seja, 22 é a moda, é um pouquinho mais de 70%, e a maior nota é 25, ou seja, um pouquinho mais de 80%. Por quê? Por que então que teve essa diferença? Eu sempre coloco como meta mínima 80%, porque dali para frente a gente está bastante competitivo. Porque o concurso do Ministério Público é um pouco mais difícil do que o concurso da Polícia Civil, em termos de comparação. Porque o cargo aqui é para analista, né? É um concurso de mais alto grau de complexidade. Para vocês terem uma ideia, analista é o segundo cargo mais importante na hierarquia ali de funcionalidade do Ministério Público. Então, a galera que está disputando, o pessoal que já é funcionário público, já está estudando há muito tempo. Então, acaba que a prova, a elaboração dessa prova, a profundidade, a complexidade da prova, é um pouco maior. O buraco é o mais embaixo, como a gente fala. Então, isso aqui é para mostrar e deixar claro a importância da língua portuguesa para esse concurso do Tribunal de Justiça. Se você quer lá ganhar seus R$ 3.270 de auxílio
alimentação, 1.200 e poucos de locomoção, pagar a escola dos seus filhos até 1.875, ainda ganhar um salário de 9.600 ou 5.800, fora a carreira, fora a estrutura que você tem de trabalho, a valorização constante, né, como servidor público, você precisa, obviamente, estudar todas as matérias com afinco, com estratégia, com técnica, mas português, eu sou professor de português, obviamente que eu vou puxar a sardinha, mas eu mostro isso, eu provo isso em números, português é fundamental nessa trajetória. E aí eu montei um grupo de estudo com o professor Pedro Henrique, professor com quem eu já trabalho há muito tempo, professor extremamente qualificado, inclusive bastante conhecido aqui, né, nesse universo de cursinho no Rio de Janeiro. A gente montou um grupo de estudo com foco no concurso do Tribunal de Justiça, provas de português da FGV. Então, como é que vai funcionar esse grupo de estudo? Como o nome diz, é um grupo, né? A gente vai reunir todo mundo no mesmo espaço, no WhatsApp. Ali a gente vai manter comunicações constantes todo dia, toda semana, de uma forma bem intensa, bem, numa perspectiva de imersão até a véspera da prova. Vai começar esse grupo, vai ter início no dia 4 de novembro e vai até, né, vai durar até a véspera da prova. O que que você vai encontrar nesse grupo? Aulas gravadas e ao vivo, numa perspectiva metodológica híbrida, você não vai ficar só assistindo vídeos como esse que você está vendo agora, mas você vai poder assistir aulas gravadas na hora que você quiser, da melhor forma, no conforto, dentro da sua agenda, mas também tem aulas ao vivo, se você tiver aquela necessidade de interação, tirar dúvidas, que também você pode tirar no grupo, diretamente lá com a gente. Essas aulas gravadas serão de gramática, partindo de questões para teoria, e as aulas ao vivo serão de interpretação comigo, que também serão gravadas e disponibilizadas para os membros do grupo. Serão, ao total, 12 aulas ao vivo, ou seja, 12 aulas ao vivo de interpretação, aulas que serão gravadas toda terça-feira, das 8 às 10 da noite. 2 horas de aula, em que eu vou trabalhar questões separadas, agrupadas por assunto, para você ir entendendo, né, a dinâmica de cobrança das questões de texto, das questões de leitura da FGV, de uma maneira gradativa, e a gente vai aí corrigir pelo menos 150 questões, de 150 a 200 questões nas nossas aulas ao vivo. Você vai ter aí essas aulas, né, virtuais serão pelo Google Meet, e essas gravações, como eu falei, estarão disponíveis, no mínimo 3 aulas ao vivo por mês, vai ter mês que a gente vai passar de 4, a gente vai fazendo esse equilíbrio até a prova. Foco em questões, como eu falei, tanto a gramática quanto a interpretação, a gente vai reunir grupos, temas, vai trabalhar as questões e vai, né, sobre essas questões, desenvolver a parte teórica. E no total, são mais de 500 questões corrigidas no somatório de questões de gramática e questões de texto, todas da FGV. E além dessas 500 questões gravadas e ao vivo de interpretação e de gramática, você vai ter mais uma prova corrigida por semana, provas recentes da FGV. Então, estou me apresentando aqui nessa foto bonita. Eu sou doutor em Linguística pela PUC do Rio de Janeiro. As minhas aulas de português, eu sou professor há mais de 20 anos. As minhas aulas de português, também concurseiro, né? Fui durante muitos anos concurseiro. As minhas aulas têm ênfase em interpretação de texto. Eu sou ex-servidor do Tribunal de Justiça, conheço bem o que é estudar para o Tribunal de Justiça, conheço bem o que é aquela instituição. E atualmente, na verdade, há 15 anos, eu sou servidor de carreira, também servidor concursado do Ministério Público aqui do Estado do Rio de Janeiro. O professor Pedro Henrique, essa figura simpática que está aí, é graduado em Letras e Direito. As aulas dele, ele é especialista em gramática do português, ele foca bastante na questão gramatical, é um especialista nessa área. É professor do Estratégia Militares e há alguns anos já servidor de carreira do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, ou seja, também é um concurseiro. Então, o que eu fiz aqui nessa aula? Eu apresentei para você um resumão do edital, mostrei a importância da língua portuguesa nas provas da FGV, e não vai ser diferente, né, na prova do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e trouxe você aqui para essa proposta, que é uma proposta de trabalho de intensidade, imersão e foco na prática de questões e assuntos da Fundação Getúlio Vargas, comigo e com o professor Pedro Henrique. Eu agradeço aqui a sua companhia, a sua paciência até agora. Interessado no grupo, clica lá, entra direto para falar com a gente, diretamente no grupo do WhatsApp para falar com a gente. A gente vai ter um grupo geral em que a gente vai ter comunicações constantes sobre o concurso e vai ter esse grupo que eu estou oferecendo aqui para você, que é o que a gente chama de grupo fechado, o grupo VIP, em que a gente vai ter as aulas, mais 500 questões corrigidas, uma prova por semana e por aí afora. Eu acho que é interessante, acho que é importante você focar em português e também em outras matérias, obviamente,
porque o concurso TJ é um concurso muito promissor e é uma carreira muito interessante. E você viu aí, em termos salariais e benefícios, é um concurso muito atrativo. Um abraço, te espero lá. Até a próxima.